Vamos falar hoje sobre perda de apetite, o famoso fastio. O que é esse perda de apetite? É provocado pelo quê, doutor? Bom, o fastio, o famoso fastio, a perda de apetite, é uma queixa muito comum nos idosos. Eles vêm com essa queixa e muitas vezes eles acham que necessita tomar um remédio para estimular o apetite, ou uma vitamina, ou alguma coisa que faça com que eles melhorem o apetite. E na verdade, a perda de apetite, que pode dar como consequência a perda de peso, e aí a gente se preocupa muito com o risco nutricional do idoso, é uma das coisas que a gente na geriatria, na saúde do idoso, a gente está sempre preocupada com a perda de peso, principalmente uma perda de peso sem ele fazer regime, involuntária. No acompanhamento geriátrico, a gente sempre mede o peso, a gente sempre mede a força com que ele aperta a mão, a gente tem um aparelho que mede, a gente mede a circunferência de panturrilha, a gente tem alguns parâmetros antropométricos que a gente está sempre preocupado com essa perda de peso. Então eles acham que, na grande maioria das vezes, em virtude, aliás, é um estimulante do apetite que vai resolver o problema, e na verdade não é. A perda de peso no idoso ela tem inúmeras causas, né? Desde um problema na prótese, uma prótese mal ajustada, ou um dente que ficou, um dente cariado. Isso faz com que ele diminua a quantidade de alimentação, ele se alimente pior. Tem as medicações, muitas medicações a gente sabe que tem como efeito adverso perda de apetite, e a gente tenta manejar isso da melhor forma. Quando o paciente, a gente inicia uma medicação e que ele perde o apetite, a gente tenta pelo menos suspender por um período, a gente tenta substituir por outra, e assim a gente vai. Então o medicamento também é uma causa de perda de apetite muito importante. Eles têm uma incidência de doenças como depressão bastante importante. Então a depressão cursa em boa parte das vezes com perda de apetite. Os pacientes idosos eles têm perda de apetite em virtude de doenças como a depressão. Eles têm perda de apetite em virtude de outras doenças, eles perdem peso em virtude de outras doenças, como por exemplo câncer, como por exemplo tuberculose, como por exemplo insuficiência cardíaca, insuficiência renal, própria diabetes. São doenças que cursam naturalmente com perda de peso, com perda de apetite. Então, dentre doenças, principalmente depressão, demência, os pacientes que têm demência, eles perdem peso pela demência e às vezes pelo tratamento da demência. Eles perdem peso, perdem apetite também. Outras causas gastrointestinais, pacientes que têm síndrome dispépticas, por exemplo, tem azia, tem queima, tem empachamento, eles têm se engasga com frequência, tem disfagia, eles têm perda de peso por causa dessa condição do estômago. De peso e de apetite. De peso de apetite, assim, vamos dizer, né? Ele tem perda de apetite porque azia, fica empachado, ele se engasga, então ele perde o apetite, funciona como um sistema de recompensa. Se ele come e sente mal, ele começa a não querer mais comer. Dor, Sidney, também da perda de apetite, dor em qualquer lugar, a gente sofre perde o apetite, infecções, a gente perde o apetite. Por sinal, o principal sintoma de abertura de um quadro de pneumonia, eu sempre digo, é a perda de apetite. O idoso começa a ficar fraco quando ele tem uma infecção respiratória ou infecção em algum outro lugar. A própria velhice, ele perde os órgãos dos sentidos. Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde o paladar, perde o olfato. Então isso é importante para a gente poder se alimentar bem, o cheiro da comida. Então se está com gripe, tem a perda do apetite? Não necessariamente. Não. Mas o idoso que perde apetite subitamente é um sinal de alerta, que ele provavelmente tem alguma coisa errada. Ele vinha bem e não quer mais comer, ficou esmurecido, sofreu uma queda, delirou. São sinais de alerta para qualquer doença. A gente não vai esperar uma febre, a gente não vai esperar que ele venha tossir, que ele venha aparecer com a diarreia. Ele começa com prostração, com perda de apetite. Meu pai não está do jeito que era para ser. Isso é um sinal de alerta. Então procura assistência médica. Idoso é aquela coisa que qualquer coisinha ele descamba para uma infecção mais grave ou para uma doença mais grave que descompensa as outras, e assim por diante. Então
Perder apetite, Sidney, é uma condição frequente, uma queixa muito comum e que tem várias causas, que a gente vai ajustando, vai ajeitando um remédio, vai tratando a questão dos dentes dele, vai tratando a azia, vai melhorando uma doença, tratando a depressão, vai organizando a questão de melhora do olfato, do paladar, da visão, eles também perdem a visão e isso atrapalha o apetite, vai tentando fazer com que o nutricionista organize dessa forma, tratando a disfagia, que é o engasgo, e o importante, e finda, na grande maioria das vezes, sem precisar de um estimulante do apetite. A gente até faz suporte nutricional nesse período que ele está caquético, a gente tem uma síndrome na geriatria chamada de síndrome de fragilidade, que é quando o idoso vem perdendo peso, ele vem com a marcha lenta, vem emagrecendo, ele vem ficando sem energia, vem ficando fraco. Então, isso é uma síndrome, esse paciente ele tem um desfecho muito, muito ruim. E a gente tenta intervir muito antes. Então, preocupado com isso, a gente tenta identificar a causa. Então, a gente faz, só complementando, um suporte nutricional de um curto período até que a gente organize a questão da perda do apetite dele e ele volte a comer normal. Muito bem, a Dona Maria das Graças Santos está perguntando aqui no Facebook: estou com uma gripe grande, o que tomar para tosse? Água, muita água e mais água, repouso. Não sei se é gripe ou resfriado, existe uma diferença. A gripe ela dá prostração, dá febre. O resfriado a gente fica só fanhoso, escorrendo o nariz, não debilita tanto. A gripe, pelo rádio, sem a gente examinar, a gente não pode orientar medicamento. O que a gente orienta é aumentar a hidratação, porque você deixa o catarro mais líquido, então você expectora melhor. Repouso, o repouso relativo, quanto menos movimento fizer, mais rápido o nosso sistema de defesa recupera a gripe, porque gripe é aquela coisa, é uma virose respiratória que ela tem o dia de começar e dia de parar, é você manter sintomáticos. E ficar observando se não aparece um sinal de alerta, uma febre alta, o catarro começa a ficar amarelado, que aí sim tem que tomar provavelmente antibiótico. Se é um paciente que toma muitos medicamentos, se é diabético, se ele já fumou muito, são coisas que a gente tem que verificar. Então, o que é que se toma para gripe? Muita água, muita água. Se puder fazer uma nebulização só com soro, sem nada, também seria uma orientação bastante importante. Piorou, assistência médica. Muito bem, tem um ouvinte com a gente no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maricosa aqui de Itaquera. Oi, dona Maricosa, pode fazer sua pergunta, Maricô. É porque meu esposo ele é diabético, ele tomou essa vacina e com 8 dias ele gripou, ele está com uma gripe muito forte, assim uma tosse cheia e tá tendo febre, eu estou dando dipirona de 4 em 4 horas. Eu posso dar, doutor Belício? Ótimo, ótima pergunta. Ok, minha amiga, obrigado. Ele vai responder agora. O paciente diabético, Sidney, ele é teoricamente imunossuprimido, ou seja, as defesas dele são mais diferentes, são mais lentas, são mais defeituosas, ele demora a aparecer sintomas clássicos, como o idoso. E o idoso diabético, aí é que ele demora a fazer sintomas clássicos da doença. Se é uma febre persistente, um paciente diabético tendo que tomar dipirona de 4 em 4 horas, não tem outra coisa a não fazer, a não ser levar ele no serviço de saúde, na emergência ou mesmo na atenção básica, porque ela falou também que tem um catarro amarelo, provavelmente vai precisar de antibiótico. Quanto à vacina, essa associação que ela fez, de tomar a vacina e com 8 dias ter uma gripe, leva a gente a pensar que foi por causa da vacina. E na verdade não foi. Isso é um mito que a gente tem na vacina contra a gripe. A vacina, na verdade, ela é feita num período onde todo mundo está gripado, né? Então a gente iria gripar com ou sem a vacina. Ele iria gripar com ou sem a vacina. Ela tem uma reação muito discreta e muito rara de pródromos virais, mas logo no outro dia, 2, 3 dias, uma semana depois, é difícil que seja da vacina. Então, vale a pena a gente reforçar que a vacina não causa gripe. A gente tem essa ideia, as pessoas, não, aquele pessoal da conspiração, que as vacinas é para
Rapaz, Matar o idoso. diga aí se fosse, arruma de gente idosa que tem se vacinado, diga aí se fosse para matar, já tinha o maior holocausto da história, É verdade. teria sido no Brasil, em virtude. Eu gosto de lembrar que a vacina, ela tá para a humanidade como um dos grandes marcos da medicina, se não o maior. A gente vacina as crianças e não tem poliomielite, a gente não tem difteria. Não existe, você já ouviu falar em difteria? Na época da gente não tem difteria. A gente vacina contra 1000 doenças que foram erradicadas. Então, a vacina, ela é irrefutável, assim, você argumentar contra. Lógico que essa vacina da gripe, ela não é a mesma. Ela não protege para a vida toda, ela tem uma quantidade de tempo limitada, né? Até porque tem que ser aqueles vírus que estão ali circulando. Ela é injetável, então ela é desagradável, as pessoas tendem a colocar alguma coisa contra a vacina. Ela tem essa história da alergia do ovo, que as pessoas também utilizam, e é dada na época da gripe, que todo mundo gripa e associa com a vacina. Eu acho que no futuro a gente vai conseguir fazer uma vacina melhor, mais duradoura, que seja aplicada de uma forma talvez oral, não sei. Em época anterior, por exemplo, ao período, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, adequar a região. Você tem gripe aqui no começo, eu sempre digo, quando vem fazer a vacina, essa campanha do Ministério no Brasil todo, quando vem fazer a vacina aqui em Caicó, quem tinha de morrer de gripe já morreu, quem não tinha vai escapou, vai proteger, né? Então, é uma crítica que a gente faz, talvez isso no futuro seja possível, mas acabar com essa história de que vacina para matar, não, isso não existe, não. A gente está no século XXI, né? Século XXI, e a gente ainda está achando que vacina, se fosse assim, as crianças não tomariam vacina. Então não existe isso, pode tomar. Inclusive, Sidney, eu queria reforçar a importância, até como forma de sensibilização dos profissionais de saúde. A gente sabe que tem muitos profissionais que ouvem nosso programa, não só profissional médico, mas de outras áreas que trabalham na saúde, agente de saúde, enfim, para reforçar a importância da vacina da pneumocócica para as pessoas que têm indicação, né? Idosos que têm algumas doenças crônicas, eles têm indicação de tomar aquela vacina para pneumonia. Idosos institucionalizados, do abrigo, tem que tomar de 5 em 5 anos. Então aproveita, essa época da influenza é a época que vem, o Ministério não disponibiliza uma quantidade suficiente, a gente tem que justificar, muito bem justificado, para o idoso receber essa vacina, mas além da gripe, tem a da pneumonia, que diminui drasticamente a incidência de pneumonia no idoso. Muito bem, doutor. Tem outro ouvinte que mandou mensagem aqui, pergunta, Francileda, dona Francileda. Boa tarde, gostaria que o doutor Belísio falasse sobre essa gripe violenta que está atacando todo mundo. Tenho 65 anos, não consegui tomar a vacina, gripei dia 1º de maio, já fui ao médico, terminei o medicamento e não fico boa. Continuo com a nebulização e lavando o nariz com soro fisiológico. É uma tosse cheia, tem hora que entope o nariz e tapa os ouvidos. À tarde, a pessoa se sente melhor, durante a noite piora e fica o dia quase todo se sentindo ruim. Não tenho febre, vou procurar o otorrino agora. Dona Francileda. Ela disse a idade? Não disse. Bom, 65 anos, 65 anos. Uma infecção respiratória, uma gripe, uma pneumonia no idoso, ela tem um período de convalescência, de restabelecimento das funções normais, Sidney, geralmente em torno de 30 dias. Então a gente, se não houve piora do quadro, ficou só essa tosse persistente, a gente imagina que seja o período, a evolução natural da doença. Mas, se é um paciente que fumou muito tempo, ele é DPOC, tem enfisema pulmonar, se é um paciente com risco nutricional, imunossuprimido, a gente tem que pensar, passou de 15 dias, a gente tem que pensar em tuberculose. Torcidor de 15 dias, a gente tem que fazer um raio-x e ver se não tem rinocinusite associada, será que ele não está numa tosse crônica, e a principal causa de tosse crônica é a rinocinusite, de forma que
não melhorou com 30 dias, tem que se investigar com mais, porque teoricamente as pessoas jovens já estão sem sintomas e as pessoas mais velhas, elas estão, eu considero uma pessoa com 65 anos, se não tiver muita doença, uma pessoa relativamente jovem. Então tem que se buscar outras causas, pode ser um enfisema, pode ser a rinocinusite, pode ser uma tuberculose. A gente pega assim, caso de tuberculose, é comum no idoso, tuberculose, não estou dizendo que é o caso dela, estou falando a abordagem geral de uma gripe mal curada que o pessoal já comenta. Ela está fazendo certo, que é nebulização, mas tosse cheia, persistente, tem que ver se a gripe não evoluiu com a pneumonia, tem que ver se era uma pneumonia, se não evoluiu com um germe resistente a um antibiótico que ela tomou. É fundamental essa reavaliação. Acho que ela está fazendo certíssimo. A gente teria que abrir várias hipóteses para pensar em resolver o problema dela. Dona Inácia, minha mãe está dizendo que é alérgica ao ovo e então ela está perguntando, não pode tomar a vacina? Não. Não pode. Não. Então a história do ovo é verídico, né? É verídico. Tem lá como contraindicação a alergia ao ovo. A proteína do ovo. Não sei se é que tem na casca, eu acho que... Tem uma olhadinha aí na internet aí, se é a da casca, agora eu me embananei. Vacina da gripe, ovo. Enquanto isso, falando aí do apetite, as pessoas que estão com esse fastio, doutor, como é que pode converter essa situação, mudar, resolver essa situação? Tem que ir no médico, mas antes disso, tem alguma coisa que a pessoa possa amenizar o problema antes de chegar no médico? A perda do apetite sem perda de peso é uma coisa até aceitável em virtude das doenças do envelhecimento. Mas se o paciente começa a perder peso, a gente tem que investir e procurar essas causas que eu falei anteriormente. Então, só perder o apetite não deixa, sim, abre um sinal de alerta. O paciente não tinha perda de apetite e agora não está se alimentando bem. Mesmo não perdendo peso, a gente tem que ver quantidade de massa muscular, ver se ele está perdendo outras funções, se ele está andando mais lento, está sem energia, se ele está ficando mais frágil. O que eu oriento, de maneira geral, é reforçar a alimentação, fazer uma alimentação com qualidade. Idoso, ele precisa muito de proteína. O ovo é uma excelente proteína. Então, reforçar a quantidade de ovo, reforçar a quantidade de leite também, tem proteína muito boa no leite. Evitar os excessos de restrições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Às vezes o cuidador, ele tenta ajudar e restringe muito. Não, só pode frutas, damasco e coisa que ele nunca comeu. E na verdade o que ele tem vontade de comer, ele não está comendo. Isso, de maneira geral, orienta o idoso a se alimentar bem, com qualidade e numa quantidade que seja aceitável. Numa quantidade que seja o que ele precisa. Acabar com essa história de que idoso tem que comer, fazer restrição. Se ele tiver alguma doença que necessite de uma restrição, por exemplo, de sal, aí diminui a quantidade de sal, entendeu? Então, de maneira geral, o idoso é diferente de jovem, ele precisa comer, que ele tem um risco de desnutrir muito mais do que de ficar em obesidade, assim. Então, a orientação para perder o apetite, reforce, preste atenção na sua quantidade de alimentos. Viu aí o negócio do ovo? Tá aqui. Durante muito tempo só havia um caso específico em que a estratégia preventiva era proibida no caso de gripe. Os indivíduos com alergia grave ao ovo. Isso porque durante o processo de fabricação as partículas de vírus incluídas na vacina são cultivadas na casca, dentro da casca, e usam a clara e a gema como substrato. Daí existe o risco de ficarem traços do ovo no imunizante, o que poderia levar a uma reação anafilática séria, né? Mas essa recomendação caiu por terra recentemente. Nos últimos anos, tivemos avanços que permitiram reduzir substancialmente a quantidade de ovo utilizada na fabricação das doses, esclarece a imunologista Ana Carolina Marinho, coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Com essa evolução, a probabilidade de um evento adverso alérgico ficou muito pequeno, quase nulo. Então, Mas... pode tomar.
Retifico. Eu não tomaria, não. Veja aí qual é a data disso aí. É de É um site. março de 2019. É um site leigo, mas Abril. tem uma informação. Abril, o site abriu. Não, eu tô dizendo assim, não é da literatura médica, técnica, né? Sim. Científica, mas ela tá dizendo, eu não posso discordar. Vamos fazer uma pesquisa e ver. Eu acredito que realmente é por problema, assim, né? Que é uma reação anafilática, ela é muito grave, entendeu? E as pessoas que são submetidas a esse tipo de agravo, elas terminam muito mal. Então, eu não posso ser imprudente de dizer que posso tomar vendo um artigo desse na mídia não especializada. Muito bem. A ouvinte que fez a pergunta agora há pouco mandou outra pergunta aqui dizendo o seguinte: já fumei faz muito tempo que parei. Quarta-feira fiz um raio-x, não deu nada. Não tomei antibiótico. Não tem a pergunta aqui. Não, ela acho que é por causa complementou as informações, né? da tosse e tal, né? que eu falei. Então, pouco provável que seja uma pneumonia. Talvez tenha a ver com o fumo ainda. Tem que ver a quantidade que ela fumava e há quanto tempo ela parou. A gente tem um cálculozinho de carga tabágica. Pode sim, a lesão do pulmão pela fumaça ela é irreversível. O pulmão dela deve ter ficado com menos defesa, menos cílios, capacidade de eliminar o muco menor. Pode sim, mas eu acho que deveria se aprofundar essa investigação aí. Como ela não tomou antibiótico, vale a pena 15 dias de tosse, pesquisar o bacilo da tuberculose no escarro dela e ver se ela não tem alguma coisa na face, pedir um exame de imagem da face, dos seios da face. E a depender entrar com antibiótico ou não.